mais um Hakuna Matata Cast. Então hoje eu estou aqui com a Paola, o Vitor, eu, Ramon Vaz, e o nosso convidado de hoje, Guilherme Sá. Pessoal, tudo bem? Então, Gui, assim como é nosso costume no Hakuna aqui, a gente deixa o convidado se apresentar, o convidado falar. Obviamente conhece mais a própria história do que a gente, né? Espero que sim. Se for botar, eu vou fazer uma parada, a gente nem te observando a mesa. Isso é muita tecnologia, cara. Mas conta um pouquinho da tua história. Bom, me chamo Guilherme Sá, né? Moro no Blumenau ali, é onde eu faço meus atendimentos também. E eu sou personal trainer, sou professor de dança, também dou palestras. Então, tudo que eu faço no mundo, o que gira ao redor do meu mundo é um movimento. É levar a saúde de pessoas, a minha missão, o meu propósito é impactar cada vez mais pessoas e tentar trazer elas para um lado mais saudável da vida, né? Não questão de ser grandão, de ser forte, mas ser saudável mesmo. Eu gosto das pessoas entenderem como importante é o corpo que elas têm. Afinal, a gente só tem o corpo. Né? Então, se der merda nesse corpo, tá merda. Se é um carro, você troca o carburador, troca o motor, pronto. Agora o corpo, se der merda, a gente tem que ficar um pouco mais ligado. Mas enfim, eu trabalho com musculação há 7 anos, né? Musculação na prática. Eu sou professor de dança há 10 anos, dança de salão. E palestrante há uns 3 anos, mais na região do Blumenau, fazendo palestras, né? Também voltada para esse tema de sedentarismo, atividade física, como isso impacta, como isso é importante no nosso dia a dia. Né? E hoje estou aqui convidado por vocês para a gente conversar um pouco sobre essas ideias, sobre esses temas. Legal, maravilha. E assim, onde é que surgiu esse teu interesse assim, por atividade física, mas é algo que tu já vinha cultivando há tempo? Eu sempre fui ligado ao movimento desde criança, então desde os 9 anos eu jogava futebol já, na rua, na escolinha. Na escola, a professora já buscava os alunos para fazer parte do atletismo, não estava sempre ligado para saltar, correr, jogo, esporte, estava sempre ligado no esporte. E aí chega uma fase que a gente tem que escolher, ou jogar futebol ou ganhar dinheiro. E aí, quando eu jogava futebol também assim, tentar ganhar dinheiro. E aí eu tinha que escolher a profissão, né? Profissão, eu gostava de fazer da vida, que eu estudava da vida. E nessa fase de transição, eu tinha um padrasto que ele falava assim que educação física não dá dinheiro. Eu não fiz educação física. Eu tinha que fazer outra coisa. Eu olhava assim, pô, tá bom, não entendi muita coisa da vida, né? E eu fui fazer sistemas de informação. Então, comecei na FURB um semestre de sistemas de informação. E pensei, meu, cara, o que eu tô fazendo na vida? Não que seja ruim, longe disso, tem que ter esses profissionais também. Não pode falar, cara, tem sistemas de informação. Aí, ó. Mas eu não me encaixava lá. E não dá dinheiro, cara. Você tem um lugar. Acertou, tipo, fora do momento certo. Mas eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo não é não é isso aqui, ficar programando, ficar atrás de saber o tempo todo, não é isso aqui. Mas eu fiz um curso técnico e comecei a fazer o sistema de informação. Eu comecei a trabalhar numa empresa em Blumenau chamada WK Systems. Empresa que eu conheci pessoas maravilhosas, uma empresa que fiquei 5 anos lá e ensinou muito sobre a vida também. Mas eu vi, cara, naquilo que eu tenho que fazer. Eu parei o primeiro semestre e comecei a fazer publicidade e propaganda. Porque a educação física não dava dinheiro. Ainda não estava querendo. Tinha que achar. Assim. Com quantos anos isso, Guilherme? 18, faculdade de 18, depois eu fiquei um ano parado e com 19 foi para publicidade. Mas daí, antes de começar o curso de publicidade, eu pensei, cara, mas não é isso. Não é isso publicidade, tem que ser educação física. Sim. E eu tinha um contato com o professor da FURB já, e a gente conseguiu fazer umas jogadas para eu nem iniciar a publicidade e já fazer a prova da matrícula para entrar no curso. Legal. Então, eu não perdi um semestre, digamos, de novo, né? Sim. E aí, começando a educação física, primeiro semestre de anatomia, é isso que eu quero pra minha vida. Então, eu comecei a estudar o corpo, fisiologia, biomecânica, biologia, do celular até a parte mais músculo, assim, então, ali eu encontrei. Então, é fácil estudar isso, né? Porque daí eu vejo assim, ó, eu estudando sistemas. Para estudar alguma coisa, para ser bom alguma coisa, tem que estudar, tem que cair de cabeça, né? E eu não queria estudar sistemas. Não queria ficar procurando livros, não queria pegar na internet, procurar na internet coisas de sistemas. E não vinha até mim isso. Aí, quando eu fui para a educação física, era muito mais fácil estudar. Muito fácil ler, porque era uma coisa que você está interessado. Então, você vai buscar com mais facilidade os assuntos bem mais fáceis. E tu gosta, né? Muito mais. Tu se acha assim, né? Eu acho que é difícil isso. Eu tenho alguns alunos mais jovens também hoje, e eles falam, não sei o que eu vou fazer da vida, não sei o que eu vou estudar, meu pai quer que eu seja médico, que eu seja advogado. É difícil essa fase de saber o que a gente vai ser.
Porque tem muita coisa e o mundo hoje tem muitas opções. O cara pode ser youtuber, por exemplo, o cara pode ser podcast também. Exato. Então tem muitas opções. E era uma fase que eu fiquei meio confuso ali, mas depois que eu entrei no educação física, eu pensei, cara, é isso ali, vai ser isso e foi. E daí, junto com isso, também surgiu a parte da dança, né? Porque não tinha como pagar a faculdade. Ganhava estagiário, né? Eu ganhava pouco lá, e a faculdade era mais cara, então eu precisava, o que eu vou fazer agora? Nessa fase tu já estava atuando com estágio na educação física? Não, Ainda estava em no sistemas, na né? WK. Então comecei em sistemas, daí parei, comecei por estágio, iniciar por estágio não fiz, parei e comecei a educação física. Eu estudei educação física na WK. Legal. E aí, eu esqueci o que eu ia falar. A dança, cara. E aí a dança, cara, o que acontece? Eu saía bastante, eu gostava de sair, gostava de sair com o pessoal. Eu gosto de energia, né? Fui criado perto dos meus avós gostavam de energia também, os pais. Era um negócio que até hoje me cativa. Eu devia dançar, só não sabia dançar. Eu saía e todo mundo dançava e menos eu. Daí meus amigos dançavam e eu não dançava. E era frustrante isso, né? Porque todo mundo fazendo, não tá fazendo. E aí. Isolado, né? Fica isolado. Sim. E daí eu pensei, cara, eu tenho que aprender a dançar, tem que dar um jeito. Comecei a fazer amizade com umas meninas lá, saí com a nossa turma e comecei a tentar, e eu ia quinta e sexta eu saía só para ver o que eles faziam. Então eu ficava vendo o pessoal dançar assim, faz isso, faz aquilo, tira aquilo, tá? Daí depois eu ia lá com as nossas amigas e treinava. E foi desenvolvendo. Eu ficava vendo vídeo no YouTube. Estava em casa no YouTube assim, sozinho, e ficava mexendo. E pegava a avó, pegava a mãe e olhava. Não chegou a fazer aula? Não fiz aula, não fiz um curso de dança. Olha nesse ponto. E comecei, cara, ia à prática, e aí tu vai, daí a gente conversou antes de começar aqui, né? Conhecimento empírico e conhecimento técnico, né? Aí depois, dentro dos vídeos no YouTube, eu começava a entender melhor o passo, e o professor explicava de outra forma, e eu testando na prática, as coisas foram funcionando. E desde que nessa fase da faculdade, eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, preciso fazer as coisas acontecer, para pagar essa faculdade. Aí o que eu fiz? Eu falei pro Dom, tava lá, né? Eu falei assim, ó, liguei para ele e a gente deu uma proposta para ele. Vou dar aula de dança aqui na tua balada. Por quê? Porque se eu der aula de dança aqui no teu lugar, as pessoas vão conhecer o teu lugar, as pessoas vão aprender a dançar e vão ter que dançar em um lugar. Então elas vão retornar para dançar aqui. Então eu vou trazer mais gente para tua casa. Um lugar que eles já estão acostumados, né? Para vir, estão tranquilos para vir treinar, vão dançar com eles. E o cara falou, o que acontece? E daí comecei a trazer meus amigos, daquela turma que a gente saía, daí comecei a divulgar, e outros começaram a saber, divulgava na balada, e ele ia. E daí dentro do domingo teve 70 pessoas, 70 alunos. Então aquela curso de dança começou a dançar bem, eu sei, não dancei disso. Começou a pagar a faculdade. Começou a pagar a faculdade. Então a partir do momento eu consegui ficar mais tranquilo, eu já comecei a dar uma nova renda ali, trabalhava na WK também, e comecei a pagar a faculdade. Não trabalhava hoje em dia, estudava à noite, durante uns 3 anos, 4 anos foram esse processo. E como que foi esse processo, assim, daí falando com a cabeça, assim, tudo mais, e o desafio de aprender a dança sozinho, né? E depois dar aula, assim, meio que assim, dar aula para outras pessoas, né? Com base naquele conhecimento que tu adquiriu na raça, né? Como é que foi essa transição que tinha, assim? Chegar na frente da galera e ensinar. Essa era a necessidade, eu tinha que fazer. Eu tinha que ter ideia, e aí tinha que construir ideia e tentar o conceito. Então eu tinha que mandar bem. Mas bem nervosismo, até porque, primeiro, uma coisa para meus amigos, né? Eles estavam lá, todos os meus amigos estavam lá. Então eu estava falando com vocês. Aí de repente chegou um cara novo. Chegou o senhor João, chegou a Fabiana, chegou a Larissa, chegou o Manuel. Nunca vi na vida. E são pessoas que iam lá pagar dinheiro para mim, que eu nunca tinha me visto também, para eles estar uma coisa para eles. Uma expectativa? Cada um ia com uma expectativa diferente. Mas foi bem legal, mas enfim, foi tenso, esses momentos eram tensos, né? Mas ao desenrolar do processo foi ficando natural. E ao desenrolar do processo também meus alunos foram saindo, meus amigos foram saindo, e foi ficando só os alunos que foram vendo amigos também. Então hoje vários amigos que eu tenho são desse tempo aí. Mas foi um desafio bem legal de fazer assim, bem legal a proposta. E de novo, bem gratificante a ideia de conseguir mudar essas pessoas, né? Porque daí o cara chegava lá, aí o cara chegava pisando no pé da menina. A menina falava, meu marido não sabe dançar nada. Sabe. Quando vai em casal, ainda deve ser mais. E aí é engraçado ele ficava mas depois de uma aula, o cara sabia fazer coisa.
E, meu, pô, obrigado. Daí ela se afastava e falava, meu, obrigado. Pô, dela. Ou seja, ali eu já mudei, né? Em todo o começo de tudo, o dançar tinha 6 anos já, né? 7º ano desse agora. E em todas as aulas eu falo isso, pessoal, a ideia é que vocês saiam diferente de como entraram. Então, se uma aula a gente conseguir mudar uma coisinha, pronto, missão cumprida. Ninguém vai aprender em uma aula a ser sei lá, o cara da dança, né? Mas se conseguir sair um pouco diferente, fechou. A gente conseguiu bater a meta. E essa é a proposta que eu faço, né? E junto com o que eu tento passar, sempre eu tento passar muita energia. Eu sou um cara que trabalha com muita energia. Passar energia positiva, de buscar olhar a pessoa. Então, dançar, além disso, também virou um ponto de troca de energias positivas. Então, os alunos falam, meu, domingo eu vim aqui para renovar as energias. Pô, agora começar a semana bem. E eu comecei a trabalhar mais em cima disso também. Então, o pessoal sai relaxado, dançou, se divertiu, fez atividade física, já gastou um pouquinho mais de caloria também ali, e ainda, foi para começar a semana. Essa é a... Dá aquela tranquilizada, né? E também começou, assim, vendo agora, né? Começou a também alinhar junto com o que tu busca, né? De atividade física, de saúde e tudo mais, né? A dança traz muito isso também. Isso, exatamente. Então, eu tinha esse conhecimento da dança, esse conhecimento em parte da dança, e depois, com a educação física, quando a gente vai conhecer a biologia, fisiologia, a gente vai entender como o corpo responde a esses exercícios, aí eu conseguia ser mais técnico ainda, né? Mais incisivo ainda nos passos. Eu vinculava esse conhecimento da dança, do artístico ali, com o conhecimento técnico de fisiologia, biologia, biomecânica do corpo, por movimento. Né? Então ficava mais legal a ideia. E, de novo, era fácil de fazer isso, por quê? Porque é uma coisa que eu gostava de fazer, né? Vinha aqui com facilidade. Até chegou o momento que eu ia sair da WK, ia sair dos sistemas, e eu tinha que entrar na educação física. E daí, minha mãe já não estava mais com esse padrasto ali, mas é uma pessoa maravilhosa, esse cara. E ela falava, espera acabar a faculdade, pra te sair. Não vai sair agora. Só que eu pensei, cara, se eu acabar a faculdade, eu vou estar formado, não tenho experiência nenhuma na área que eu quero trabalhar, e como é que eu vou conseguir uma coisa boa? E daí, naquele momento, uma aluna de dança minha, era professora da Fórmula Academia, ela falou que havia uma vaga de estágio. E eu falei, cara, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí com 4 anos e meio eu larguei da WK e fui ser estagiário. E estava pagando a faculdade, né? Então eu tinha que dançar, para ter uma renda para me ajudar a pagar a faculdade. Ganhava mais ou menos bem já naquela época da WK, tive que largar para ganhar um salário de estagiário. Então, larguei tanto para ganhar R$ 500 na época lá. Sim. E daí de novo estava apertado com as contas, mas assim, não, tem que ser isso. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu sei que eu estou hoje, eu estou aqui, onde eu estou hoje, por causa desse passo, porque daí eu conheci pessoas, eu entrei na área, eu fiz o meu know-how lá, eu apareci para quem tinha que aparecer e fui construindo aquela ideia. Eu fiquei um ano e meio como estagiário, me formei, fui contratado como professor, né, na Fórmula Academia, que fica no shopping. E com 10 meses eu fiz demissão da academia para ser só personal, porque eu atingi um número de alunos legais e eu senti, não, tem que evoluir de novo. Então, a minha academia fui escolho só personal, não dou aula na sala, sou professor de sala. Desde então as coisas continuam, vamos dizer, maravilhosamente bem. Às vezes é aquele ponto de. Tem inflexão. Isso, ponto de inflexão. É aquele passo, às vezes tu tem que tomar aquela decisão forte, às vezes até de dar aqueles 2, 3 passos para trás para dar aqueles 10 para frente depois. Né? Porque dá frio na barriga e você só vai saber se vai. Nossa! Bem depois. Isso aí. É a tua aposta. Acredita tanto que é tanto. E isso aí, tu tem que jogar e acreditar, né? Tem uma história, que eu não vou lembrar quem que é o autor, mas é quando os colonizadores chegaram no continente, para colonizar o continente, chegaram com os navios, né? E aí tinham os índios quebraram de pau eles e tudo, e os marinheiros ficaram com medo. O pessoal do barco ficou com medo da situação, eles não conseguir colonizar isso ali. E aí o capitão, que é o capitão da frota toda, né? Nós somos a frota toda, ele foi lá e atirou fogo em todos os navios. Porque o pessoal queria voltar para o continente de origem deles. Ele foi lá e atirou fogo em todos os navios, queimou todos os navios. O pessoal está maluco, para que a gente vai voltar embora agora? Ele falou, a gente não vai embora agora. Porque não tem opção de ir embora. Agora a gente vai ficar aqui e vai colonizar esse negócio. Não tem o plano B. Não tem plano B. Então ali ele tinha a opção de voltar, ele ia estar confortável se voltasse, mas ele estava decidido, ele sabia que tinha potencial, ele confiava nos homens dele, então ele botou fogo todos os navios e falou, não, agora a gente vai fazer isso acontecer. E não tinha outra opção, não tem plano B. Vai marcha, né? Vai marcha. Tem o meu plano B. Legal. Isso aí, tem o plano B. E a gente, acho que até a gente conversou em outros momentos aqui sobre exatamente isso, assim, o conforto do plano B, né? O conforto de voltar. E foi eu escutei essa frase e eu estou
bem tentado, que eu acho que eu escutei no Instagram da Paola, e acho que tem a ver um pouquinho com isso, e tem a ver um pouquinho com atividade física também, e me incluo nisso, Guilherme, sabe? Aham. De negociar com preguiça. Né? Nossa, mano, eu sou bom em Porque negociar. ela Tipo, ah, eu ganho normalmente, eu ganho. negociar com preguiça e normalmente ela vence. Justamente por esse conforto, né, Paula? Eu postei ontem. Foi? Eu sabia. Eu tava assim ficando com 39% de certeza que era de lá, mas eu queria. Mas qual que é a frase? Não negocia Fica com a preguiça preguiça. que ela vence. Toda vez. Você tem que ir fazer, você não pode nem começar a pensar, porque a zona de conforto é confortável. Às vezes não é um negócio que esteja te fazendo bem, mas é aquele negócio que vai fazer economia de energia, então o cérebro conhece, né? Então se você parar para negociar, tem vezes que você vai perder. Eu achei muito legal o exemplo que tu deu aqui hoje de manhã, antes de começar com o podcast, sobre a questão do raciocínio que tu faz. De tipo, pô, se eu fizer isso, quanto depois, por exemplo, em questão de alimentação, né? Eu vou dar um exemplo que ela deu ali, que eu achei muito legal. Eu não tinha parado pra pensar. Pô, se eu comer essa pizza hoje, quanto que eu vou ter que correr amanhã, ou me exercitar amanhã pra queimar e fazer o que seria o de costume, o de normal. Pô, vale a pena, não vale. Será que eu quero mesmo? Mas assim, olha, desenvolver esse pensamento já não passa mais. Com certeza. Porque se tu pega pizza e come pizza e nem pensa nisso, tu não tá se preocupando com as coisas. Então, só em pensar nisso, mesmo que tu coma pizza e não faça nada depois, tu já tá pensando nisso. Então, tu já desenvolveu algo a mais ali. Aí, o próximo passo é talvez tu comer pizza e realmente correr depois. Né? O cara pensa, vou ter que correr 1 hora amanhã. Eu como uma pizza e amanhã eu durmo. Não corro 1 hora. A gente fala até. Não vou correr nada disso. Já foi. Você fez a merda. Já passou, né? Aí, então, o próximo passo é tu comer a pizza aí e correr. Né? Mas, de novo, tá vendo como o correr ou o exercício ele é uma compensação de um ato falho que você fez, um ato falho que você fez? Né? Você está compensando. É uma dor, né? E quando tu trata como uma dor, é difícil fazer, é difícil manter. Porque é uma dor pra ti. Né? Então, quando eu falo com meus alunos assim, quando começar, tenta eliminar todas as dores. Quando você vai começar uma atividade, uma coisa nova, tenta eliminar as dores. O que são as dores? Né? São as dificuldades. Então, vou começar a treinar na academia. A academia mais perto da tua casa vai ser a melhor academia pra ti. É mais confortável, é mais perto da casa. Ou mais perto do teu trabalho, mais perto da tua logística. Né? Mas a melhor academia fica lá no outro bairro. Não é aquela academia que eu tinha agora. Você tá começando? Qual horário tu vai treinar? Eu só posso treinar às 6 da manhã. Beleza, 6 da manhã é difícil. 6 da manhã é sacanagem, é difícil. Então tu vai deixar a tua roupa pronta já, lá da cama, pra não ter a dor de procurar roupa, de procurar o tênis, de arrumar a bolsa. Quanto mais facilitar, melhor. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã, né? Meus alunos já começam às 6 da manhã. Então eu já deixo meu café na cafeteira pronto de manhã, e minha roupa lá, porque eu sei que vou acordar, aperto um botão, entro na roupa, faço meu café da manhã e eu não desperto. Pronto, já eliminei as dores do dia. Enfim, então ele já achou que era mais perto da casa, ele já resolveu que vai treinar naquele horário e começou a tirar as dificuldades ali. Quanto menos dificuldade eu ter, quanto menos dores eu vou ter, é mais fácil o meu processo. Né? E outra coisa é que quando a gente fica repetindo isso pra gente, meu que saco de academia, meu que saco de treino, meu que saco desse lugar, tu tá trazendo pro teu subconsciente, pro teu cérebro essa energia que é chato, nunca vai ser bom. Né? Nunca vai ser bom. Então quando fica batendo em cima disso, como é que vai ficar bom? Né? Eu sempre falo, mas significa que funciona. Para de criar dificuldade pro seu dia a dia. Faça o que você vai fazer. Às vezes o perfeito inimigo do feito, mas é bom. E assim, e querer fazer as coisas de forma perfeita, a gente não vai conseguir. Né? Imagina se vocês fossem começar o podcast, fazer um podcast perfeito. Só vamos começar quando tiver perfeito. Então, quando tiver tudo perfeitamente perfeito, e o perfeito ele está limitado no nosso conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, aquele perfeito já é mais perfeito. Exato. A gente vai conhecendo uma coisa nova, criar algo e fazendo diferente. Não, aquilo é o melhor, aquilo é o melhor. E se você sempre esperar por isso para começar, nunca vai começar nada. Isso não começa nada, nunca chega a lugar nenhum. Né? Exato. Mas aí você gasta, essa parte da simplicidade é importante. Mas enfim, o ponto para começar a atividade física, o exercício é tirar essas dores, né? E fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Hoje a atividade física, a pessoa, para ser considerada sedentária, o sedentário é considerado a pessoa que não tem, por dia, 5 dias da semana, 30 minutos de atividade física. Então, se a pessoa não faz na semana ali 150 minutos de exercício, por exemplo, ele é considerado sedentário. Pós-Covid, pós-2019 ali, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mudou isso para 300 minutos. Então é 1 hora por dia, e 5 dias da semana. Então se tem 300 minutos por dia, tu não é sedentário. E
Hoje, 80% dos brasileiros, dado o OMS também, são sedentários no mundo. 80% são Não batem essa meta de dos minutos. Isso de adultos, né? De adultos. E daí, numa parte da palestra que eu trago esse dado que é para dar uma pancada na galera. Já mudou o semblante disso. Pessoal, 300 minutos, né? 300 minutos, pra caramba. Agora, de começar, eu fiz assim, ó, não vou botar uma meta. Vou. Porque aí é mais importante, né? Porque quando entra em movimento, aí tu cai. Começar. Eu botei na caminha 5 minutos. Eu era bem sedentária. Eu comecei a fazer exercício depois na pandemia, quando eu subi 2 anos de escada, eu cheguei lá em sedentária. Olha só. Morrendo. Aí eu falei, não, daqui eu vou pro caixão, vou ter que fazer alguma coisa pra minha vida, né? Aí eu comecei, não, vou caminhar 5, daí caminhar 10. Aí assim foi aumentando. Daí, não, você acha que agora Deus consegue, né? Pra academia. Aí assim foi adquirindo hábito. Começou a rodar a rodinha. Mas olha só, gente, eu vou te falar sobre isso, de tratadores, né? E o subconsciente, ele vai virar na dor. O corpo ele gosta de se poupar, então ele vai virar na dor. Então eu falei 300 minutos. Certeza que já segurou ali, ó. Pô, 300 minutos, né? Comecei a fazer cálculo. Não, já fiz a meme da Nazaré aqui. 300 minutos na semana, bem Tá vendo? Porque é a dor. De novo, a gente focou na dor. Então tem que tirar a foco desse negócio aqui. De início não vai ser, não vão ser 300 minutos. Sei lá, 20 por dia, show, 15 por dia. Não larga 300 minutos. Exatamente. 300 minutos seria o perfeito. A gente não começa pelo perfeito. A gente começa fazendo o que você fez. Pô, vou postar essa frase amanhã. E os treinamentos, o atendimento que tu faz assim na parte como personal, tu traz para as pessoas algum trabalho no sentido psicológico, assim, porque, por exemplo, né, eu vou pegar eu como exemplo. Pô, tô gordinho. E para mim não é confortável como quando eu era magro, há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu pesava uns 80 quilos, cara, era incrível a minha disposição. Então eu tinha vontade de sair correndo, de pedalar, de fazer várias coisas. Hoje, com o peso que eu tenho, por exemplo, cara, é totalmente o oposto. Eu não sinto, como eu estou já quase 1 mês e meio indo para academia, eu vou no horário das 6 horas, por exemplo, não tá mais uma coisa tipo, pô, que saco de ir pra academia. Eu levanto, pego e vou. O lance é eu não ficar pensando muito. Pego e vou. Só que a parada da alimentação me pega. Eu faço acompanhamento nutricional com um personal ali que é bem conhecido. E, pô, passou uma alimentação bem legal, mas é que eu ultrapassei, entendeu? Eu mesmo falo assim, não. Exatamente. Eu pego e falo assim, cara, tô com vontade de comer uma bolacha. Vou lá e pego, tipo, sabe? Tipo, eu me mando, vou lá e pego e foda-se. Vou lá. Só que às vezes é sujeito que aconteça com frequência. É só hoje. Só que esse só hoje vira quase uma semana, entende? Então, não sei se talvez tenha alguma dica, alguma coisa que possa trazer assim para poder fazer alguma virada ou algo assim, sabe? E ali no caso a exceção virando regra. Só uma bolacha. Todo dia tem só uma bolacha. Então, a parte que tu falou do início ali, a parte psicológica. Eu sempre fui muito ligado também na parte de desenvolvimento pessoal, né? Então, vários livros de várias pessoas, tipo, o Fábio Augusto, que falou com definição ali, de entender de pessoas mesmo, né? Porque pensa assim, eu trabalho com pessoas, trabalho com corpo, mas trabalho com pessoas, né? Então, aquela pessoa, vou treinar ela, lógico, vou tentar fazer o melhor rendimento para ela, mas ela é uma pessoa. Então, ela tem os problemas com o marido, com os filhos, com o trabalho, com a casa, com tudo. Né? E aquele problema vai vir para mim, por quê? Eu vou dividir com ela ali 1 hora do dia dela. E tem um treino comigo 5 vezes na semana, então tem 5 horas comigo na semana. E a gente fica confidente. Então o personal trainer é quase um padre na hora do profissional. Rola essa troca, né? Rola, porque o cara ela vai despejar em ti isso. Uma mulher vai chegar triste, vai chegar cansada. Sabe? Eu tenho, de alunas de mulheres, eu tenho 17 alunas mulheres. Então são 17 mulheres que vão ter TPM nessa né? Fora aqui em casa, então elas vão trazer as dores, vão estar mais assim, mais assado, mais triste, mais feliz. E a gente tem que saber mudar isso. Então, o personal ele é muito psicólogo, muito psicólogo mesmo. Tive uma troca de amizade bem legal ali, de confiar. E é legal também em alguns casos, como. Já vou entrar na questão da Sim. Legal alguns casos que eu tenho dentro da família toda. Então, eu tenho o pai, a mãe, a filha e o filho. E cada um deles é uma caixinha que eu tenho que ter os conhecimentos ali. Porque o pai chega, pô, semana ali, né, enche o saco.
saco, o filho campou pra caramba. É a versão da história dele, né? Sim. Eu vou, absorvo e volto aquela história. Aí ele sai, e 2 horas depois vem o filho. Deus, final de semana o pai encheu o saco. Ele outra vez eu passei só com a visão do filho. Né? E eu de novo, não meço com as ideias. Cada um tem suas coisas, eu não falo de um pouco. Gosto do Márcio Partido, né? Não, meu pai mesmo, ele veio aqui ontem. Ele era essa casos de família. Isso aí mesmo, eles não fazem. E aí vem a filha, depois vem a mãe. Meu, que final de semana maravilhoso, que coisa linda. Então, ela tem essa perspectiva, né? E eu não. Você consegue saber a cena inteira. Exatamente o que você sabe. Só que eu nunca falo de uma coisa para outra. Né? Então, às vezes, tem um casal que eu atendo também, que eu atendo ele, na sequência dele. Então, eu atendo ele falo no final de semana, ele sai e ela vem e fala no final de semana. Mas eu nunca falo de um falou isso do outro. Nada, é profissional. Só que eles estão confortáveis para isso. Até porque se eu fizer diferente, eles vão perder desconforto, vão perder credibilidade, vão perder confiança. Por mais que eu seja mais técnico possível, que perdeu confiança. Não se sente confortável com aquela pessoa. Né? Esses são os fatos. E daí, voltando à parte da alimentação ali, a alimentação é mais difícil, né? Porque assim, 300 minutos semanais de exercício físico é uma coisa, a alimentação são todas as horas. 174 horas da semana ali, se eu fizer o cálculo errado, você não vai depois. Tu vai comer, fazer se alimentar. É muito mais difícil controlar a alimentação. E também é difícil controlar a alimentação pelo teu meio social, que é o meio que tu tá, o meio que interfere em você. Né? Então, se na tua casa, quem mora contigo, seja filho, irmão, tio, pai, não sei, adora comer bolacha, vai ter bolacha em casa. E se tem bolacha em casa, não faça facilitador. Então, tu vai comer bolacha, tu vai comer bolacha. Então, o ideal é que não tenha essas coisas em casa. Né? E também tem um plano, né? Porque se tu não tem um método, um plano para calcular as coisas, tu tá largado. Então, tu sabe que tu tem que comer isso, tem que comer aquilo, que tu tem que comer, tu vai se programar para de novo tirar essas dores, então tu vai ter casa, tu vai comer. Seja fazer as marmitas, seja comprar as marmitas de alguém, seja, enfim, mostrar no restaurante, saber exatamente qual prato vai pegar, mas tu está dentro do método. E mesmo dentro do método de controle alimentar, que eu também passo para os meus alunos, né, o personal trainer não passa dieta, mas ele passa um controle alimentar, né. Então, eu tenho os meus nutricionistas, que são parceiros que eu indico para os meus alunos, mas eu dou uma sugestão de protocolo, que está dentro do meu método, que não é pesar nada, não é dizer o que vai comer, mas são que a gente vai tirar da alimentação, que a gente tem que colocar para estar mais ok. Né? Então, quanto mais ele conseguir seguir dentro disso aí, melhor. Mas a ideia é que a gente também tem que se dar alguns prazeres. Né? Então, tu falou da bolacha. Se tu ficar 100% o tempo todo, não tiver um prazer para comer, cara, o que você está fazendo ali? Você não está fazendo para comer? Prazeroso comer, né? Então, tu tem que negociar contigo, não negociar com a preguiça, para a gente falar ali, mas negociar contigo umas válvulas de escape. Né? Então eu sei que durante a semana eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou seguir aquele protocolo, vou seguir aquele ponto ali, e na sexta-feira à noite eu vou ver um Netflix com um pouco mais bolacha. Mas foi isso que eu falei ali antes da gente começar, porque agora, antes eu tratava a exceção meio como regra, né? Então, eu tô com vontade, mas agora pode. O que acontecia? A exceção virava uma regra, né? Agora eu trato a exceção como exceção, daí eu penso assim, será que isso vai valer a pena? Será que é isso que eu realmente quero? Ou será que eu posso guardar um momento de exceção para uma coisa que eu vá gostar mais, né? Eu nem quero tanto. Hoje a gente comeu doce de leite, ele estava excelente. Fazia anos que eu não comia doce de leite. Então, é um negócio que eu gosto. Então agora eu vou aproveitar a minha exceção. Ontem eu fui numa festa de aniversário, a amiga minha me ofereceu bolo. Eu não gosto tanto de bolo. Não, obrigada. Comer um docinho, pra mim tá bom, mas não quer. Eu ia comer pela questão social ali. Então, agora mas eu demorei anos para chegar, assim, né? Pensar, será que vale a pena? Antigamente eu teria comido doido, eu tinha bolo, tomar cerveja, tomar não tomei água, tava bem. O pensar no depois, né? Conforme você vai envelhecendo, também você vai perdendo, né? O metabolismo, vai ficando lento. Antigamente, 2 semanas, tava show de bola. Agora 2 meses. Eu acho interessante, assim, eu tô nessa fase do sedentarismo ali, né? Qualquer um dos momentos, eu tive vários momentos, né? Daquele, vou fazer atividade física, né? Quando eu começo, é muito interessante, assim, tu rompe aquela barreira da preguiça e tudo mais, tu vai fazer. Seja o primeiro dia, seja qual for a atividade física, se não uma caminhada,
vai à academia, enfim, né? Atividade física que eu tô fazendo. Quando tu termina a atividade física, por exemplo, eu normalmente fazia de manhã, né? Cara, meu dia é diferente. Gente. Eu não sei, além de tu voltar quando tu termina com uma sensação de dever cumprido muito legal, né? Tu se sente bem, tu sai daquilo motivado, né? Seja uma meia hora de caminhada, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso eu acho muito interessante, assim. Tá lá, assim, no banho, depois da atividade física, eu cara, meu dia e tal, tô empolgado. O corpo, cara, o corpo ele foi feito para movimento. Imagina, 10 mil anos atrás lá, não caçasse, tu morrer. Sim. Morria, né? Então tu foi, olha só a máquina perfeita do nosso corpo de conseguir pegar essa garrafa, de conseguir fechar os dedos, de conseguir abraçar alguém, de conseguir correr na rua e ficar bem. Olha só a máquina perfeita que é esse corpo. Então ele foi feito para movimento. Antigamente, se tu não plantasse, não caçasse nessas coisas, tu não ia conseguir pegar, não ia sobreviver. Só que com o tempo, a tecnologia, o processo todo foi deixando mais confortável as coisas, hoje não precisa teórica de movimento, não precisaria teoricamente de movimento, não é fácil. A gente pega o celular, né, dá 3 cliques e vem uma comida na tua porta. É isso aí. Só que quando tu dá movimento pro corpo, ele gosta disso. E o corpo precisa de movimento. Então vai virando igual tu falou ali, vai virando um ciclo. Tu começa a andar, depois começa a correr, depois começa a saltar, depois começa a voar. Outras coisas, né? Então o corpo quer movimento. O problema é que quando menos movimentado ele está, mais quieto ele vai ficar. Né? E tudo que fica parado apodrece. Água parada apodrece também. Então tem que dar movimento para esse corpo, né, cara? Tem que entender isso. E outra coisa, uma frase que o pessoal fala bastante, nessa parte de desenvolvimento pessoal, é que adulto faz o que tem que ser feito e criança faz o que quer. Então, assim, adulto faz o que tem que ser feito, cara. Você tem que treinar, vai treinar, você tem que comer, vai comer, você tem que, né? Porque é coisa de responsabilidade de quem é adulto. E a criança, ela faz o que ela quer. A criança corre na rua, a criança não come, a criança chora, né? Então, a gente tem que ver quais as responsabilidades que a gente tem e dar a prioridade para o que é o nosso corpo, que é a gente, né? Somos nós, né? Exato. Somos nós. E a prioridade para isso é teu, cara, né? Porque assim, imagina, eu falo para os alunos, né? Imagina quando a gente tiver, sei lá, 60 anos, e daí tiver um filho. Aí o filho quer jogar bola, o filho quer brincar no parque, quer andar de bicicleta, sei lá, com 12, 13 anos, e o cara não consegue correr atrás dele. E o cara vai atrás do filho e daí olha o exemplo que esse pai dá para esse filho. E daí é o ponto que eu falo na palestra lá, né? 80% dos adultos hoje são sedentários. Os adultos de hoje tiveram infância que era o quê? Pega, esconde, que a gente vai limando, joga futebol na rua, lá no Rio, não parava um segundo. Então essas crianças dos anos 90 e 80 ali, que eram super ativas, não tinha smartphone, não tinha quase internet no Brasil, anos 80, sei lá, hoje se tornaram 80% sedentários. Agora imagina as crianças de hoje, que já é uma porrada de sedentária também, que fica só atrás de uma telinha de celular, que não brinca na rua, não pega, não faz o que esconde, não sabe o que é jogar futebol na rua, não sabe o que é carrinho de rolimã, por exemplo. Imagina quando essas crianças tiverem a nossa idade, qual vai ser a taxa de sedentarismo? Né? E além do quê? Porque quem ensinava pra gente as brincadeiras? Os nossos tios, nossos pais, as pessoas mais velhas, que estavam acostumadas com o processo. E daí passou pra gente. E a gente interrompeu o ciclo. E não passa pra eles. Então como é que vai ser a outra geração ainda? Né? 2100, por exemplo. Ano 2100. Como é que vai ser aquela geração? Que nunca vai saber que não se Tem uma geração de crianças agora que não aprendeu isso, elas vão passar para a próxima. Vai ver só os livros, né? E olha lá, vai ver na verdade, vai ver só na internet, né? Isso aí é um vídeo, o que esse cara tá fazendo? Uma coisa doida, correndo, um atrás do outro. Nesse plano de maluco. Da antropologia, vai lá, essa gente corre. E só corria, eles eram pra esse. É tipo a gente vai no selvagem. O pessoal selvagem. Mas é louco pensar isso, né, cara? E daí eu também falo assim para os meus alunos, né, cara, vocês são os exemplos de vocês. Então, por exemplo, essa família que eu falei agora também, o pai é o exemplo do filho, a mãe é o exemplo do filho, né? São mais próximos, digamos assim. Então a gente tem que dar o exemplo para as próximas gerações, para as próximas pessoas que estão vindo aí, tem que dar esse exemplo. E mesmo a gente não querendo dar exemplo, a gente é o exemplo. Porque o pai não fazendo nada, por exemplo, já é o exemplo de não fazer nada. Né? A criança vai copiar o pai, copiar a mãe, né? Que são as referências da vida dele. Então, ele tende a ser muito semelhante ao que os pais apresentam. Né? Agora, nós temos pais que já andam de bicicleta, andam no parque, brincam no pula-pula, jogam futebol com ele, olha só como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança. Totalmente diferente, porque ele teve exemplos diferentes.
E daqui, assim, e agora uma pergunta geral, né? Vocês veem que essa... Um amigo meu mandou um amigo meu... Você vê que ela sabe aqui, ó, pergunta dele. É aquela pergunta que tem no programa Altas Horas Meu Sexual. amigo quer saber. Meu amigo quer saber. Não, mas assim, ó, a gente falou ali, né, dessas gerações, né? A gente veio de uma geração que ainda brincava muito na rua e tinha toda essa atividade, socialmente era mais ativo como criança. Eu lembro que você vê que, assim, que houve esse corte, essa virada, né? Porque quando adulto a gente mudou totalmente. Internet. E porque as crianças não pegaram esse exemplo, porque a nossa infância foi assim, né? Acho que a sociedade mudou como um todo com a internet, assim, com a tecnologia, porque na nossa época ninguém andava com celular. Você ligava com um número fixo esperando que a pessoa estivesse em casa. Você deixava um recado com o vizinho para te ligar a hora que a pessoa chegasse. Agora, se a pessoa demora 10 minutos para te responder no WhatsApp, você fica puto. Falou, E também a questão do tempo, né, cara? O tempo cada vez fica mais escasso, né? Então, tu pensa assim, ó, quando os pais trabalham, estão cansados em casa, tem os filhos, e aí, para ficar relaxado, o filho não ficar ali, vai. É que a energia das crianças sempre lá em cima, né? Então, o pai cede para uma tela, cede para o YouTube, cede para o iPad, cede para o celular, né? E daí, antes, quando não tinha isso, vai brincar na rua, vai brincar, sai daqui. Então, tem para brincar com os amigos, né? Eu lembro uma coisa engraçada que a gente lembrar, de recordar, quando eu ia brincar na rua. Não tinha um grupo no WhatsApp, pessoal, vamos brincar? Então, eu saía de casa, Rodolfo, vamos sair? Não, dentro da casa do Gabriel, minha mãe, não vai sair, tem que assistir. Pra ir em casa, tinha que se movimentar mais ali. Ganhando seguidores, né? Aí tinha 3 na pracinha, opa, estão brincando lá, deixa descer mais um. Então é diferente. Mas então, hoje eu vejo, como está muito escasso ali, é muito mais fácil o pai entregar um negócio pro filho ali e tipo, calar, digamos assim, o filho entreter com a tecnologia. Só que daí isso aí já não é um ciclo vicioso, né? Porque ele vai ficando acostumado com isso ali. Então a criança hoje de 3 anos, ela pega o celular, ela bloqueia, já bota o YouTube ali e já bota bem cuidadinho e fica lá fascinado nas cores e nos barulhinhos, né? Então a tecnologia veio, ela ajuda em tudo mesmo, ensina um monte de coisa aí, mas tem que cuidar desses pontos de esquecer do corpo, não esquecer do corpo. É muito recente, né? A gente está falando hoje sobre um grande salto em um curto espaço de tempo. Então a gente está se adaptando. É isso aí, exatamente isso. Porque tem gente já trazendo de volta a questão do movimento, né? Assim como tem gente que está sedentária e não quer saber, tem gente trazendo de volta o movimento. Eu falo muito sobre procrastinação, né? Eu sempre digo que você não vai conseguir ser produtivo se você não ter movimento na sua vida, se você não cuidar do seu sono, se você não cuidar da sua alimentação. Tem gente que fala assim, eu não preciso ter foco, você está fazendo exercício, tá? É o básico, as pessoas esqueceram. Tu falou ali quando tu faz exercício, teu dia fica diferente, né? Fazer exercício pela manhã é bem maravilhoso, porque tu já liberou hormônio, está endorfinado, ocitocina, as coisas estão acontecendo, então tu está pronto para o mundo. Está pronto para produzir mais, para estudar mais, para entregar mais, para estar mais presente com as pessoas que são importantes para ti. Então a vida começou para ti naquele dia, né? Só claro, nem todo mundo consegue treinar de manhã. Enfim, treinar no momento do dia já muda o dia como um todo. E assim, eu estava agora pegando outros exemplos, né? E eu lembrei de tem um vídeo bem famoso, assim, daquele... É uma palestra de um militar do exército americano que fala das atividades, das tarefas do dia, né? Ele diz assim, que a sensação que tu tem de tu acordar, por exemplo, de manhã, mesmo com aquela luta que tu tem ali, tu levantar, preguiça, até levantar, tá frio, né? Tu tá ali quentinho, acordar, mas tu levantar, por exemplo, e arrumar tua cama. Daí ele conta como se assim, tu venceu a primeira tarefa do dia, né? Aí tu fez um café da manhã e tu, é a segunda tarefa. E aquilo te motivou para a terceira, e para a quarta, e para a quinta tarefa, né? E eu, particularmente, comecei a sentir uma diferença, e agora falando exatamente de atividade física, mas sim de tarefas, né? Eu trabalho hoje em home office, né? Então, é um dia de trabalho, quando eu acordo, por exemplo, às vezes atrasado já, do incrível que pareça. Trabalhando em casa, atrasado. Vamos lá, outro problema para ser resolvido. Você consegue se atrasar. É amigo da Paola. Se atrasar que tem que ser da parte por escritório, né? É um trânsito muito grande para na região, do banheiro e das salas. Mas no sentido de eu acordar e ir direto do trabalho,
ou eu acordar um pouco mais cedo e fazer algum tipo de tarefa, seja em casa, ou acordar com tempo para tomar um café, para daqui a pouco ler, fazer alguma coisa em casa antes. Isso me dá uma outra energia para iniciar o trabalho, né? Então eu vejo assim as atividades que vão te motivando, e não são atividades grandes, é aquele passinho, né? Aquela coisinha, depois mais uma, depois mais uma. Parece que eu chego no trabalho já no outro pique, sabe? E eu vejo que isso é a vida, isso é as pessoas da vida. Porque se tu acorda atrasado, tu já está atrasado, o teu cérebro já liberou uns hormônios que não de liberar, que é o hormônio do estresse, do glucagon. Tu já chega lá, tu trabalha meio desconfortável, então tu está se cansando um pouco mais, aí acaba o trabalho, aí tu vai para casa, no caso, sai do escritório, e tu está cansado, porque tu está estressado com o negócio ali, que o dia não foi como tinha que ser. E depois tu repete isso, repete, e passa quinta-feira, e passa sexta, e passou o mês todo, e já é de novo Natal, então tu está num ciclo automático, né? E tu não vive os pequenos prazerzinhos ali. Então quando tu acorda, para se programar, não, vou acordar mais cedo. Eu acordo, como eu falei, acordo todo dia 5 horas. Para mim, cara, isso funciona. Isso funciona. Então, meu programa dormir cedo também, 10, 11 horas dormindo, para acordar às 5. E deu o dia, eu olho o tamanho que é esse meu dia. Então, eu já acordo mesmo, faço meu café, já tenho meu primeiro cliente, o segundo, faço as minhas coisas. Mas tudo respeitando o seu tempo, né? E essa parte do sono também é importante, porque a gente fala meia-noite, né? Meia-noite é meia-noite. O meio da noite. Então, se o cara vai dormir meia-noite, já passou um tempo, né? Quando não tinha energia elétrica, a gente escurecia, tu ia dormir. Então, tu ia dormir, sei lá, 8 horas tu dormia, sei lá, 7 horas tu dormia. E aí tu acordava 5 da manhã, por exemplo, né? Era natural a bateria do corpo ali. Então, hoje, de novo, o cara dormia 1 da manhã, 2 da manhã, acorda às 7, daí já acorda diferente, o corpo não funciona, então tu tá criando hábitos ali que estão destruindo, te sabotando de novo, onde for, do teu progresso no dia a dia. Sim. E quando tu vai reequilibrando isso, as coisas vão mudar naturalmente. Então, tu vê depressão, tu vê ansiedade, tem vários alunos que a gente já tratou a questão de ansiedade, e tudo são vindo esses hábitos aí, né? De sempre estar correndo, nunca ver o tempo passando, e aí fica agradecendo quando chega a sexta-feira para poder descansar, e, de novo, perdeu todo de novo aquele processo da semana, não fez nada para ti na semana, não treinou, correu, não se alimentou, não ficou quem tu ia ficar, sei lá, não viveu aqueles pontos. Só passou, né? Só passou. Passou da semana, tá cansado, só quer Netflix e comida gordurosa, e daí já era mais cansado. Pra daí se dá aquela sensação de compensação. Esse não tudo, agora eu vou fazer o cara pra mim. Isso, aí. Daí tu busca um prazer, né? Prazer na comida, prazer no descanso ali, né? No ficar deitado. Ganha no comportamento negativo, né? Você tem aquela sensação de bem-estar, só que no longo prazo vai te sabotar. Né? E é aquela bola de neve, né? O Gui estava comentando ali, né? Assim, eu acordei atrasado, daí eu fui correndo para ter uma reunião ali no começo da manhã. Aí tu vai pra reunião, aí tu não consegue tomar o café direito, tu pega qualquer coisa, come ali no computador, aí teu almoço se atrasa também, e daí aquele ciclo começa a ir até pro... Às vezes a gente tem que parar e dizer assim, ó, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu faço segunda, o que eu faço terça, o que eu faço sábado, o que eu estou fazendo na minha vida? A gente já só no automático. Só não pensa no que está fazendo, no que está organizando. Então, para, o que eu estou fazendo na minha vida? Para, se organiza, ó, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, começar a fazer aquilo. Nem tudo que tu programou, tu vai fazer, mas já se programou, então tu já dá um passo que a gente falou antes ali, né? A gente falou de pensar em fazer a coisa, né? Se tu conseguiu parar e observar o que está fazendo na tua vida, tu vai conseguir se organizar melhor. Não, de novo, não tudo perfeito do que planejado, mas as coisas começaram a mudar devagarinho ali até rodar de novo ali, né? Mas a gente fica no automático, a gente está sempre existindo, vivendo ali, comendo por comer, trabalhando por trabalhar, estando ali só por estar, né? Não está aproveitando o negócio para elegível. E daí por isso que é importante a gente se aproximar de pessoas que trabalhem diferente, né? Ou tu tem um mentor, ou tu vai, sei lá, comprar um curso de trabalho, ou tu vai conversar com uma pessoa diferente, ou tu vai sair do teu ciclo aí, vai puxar o teu personal trainer, ou com o teu, sei lá, não sei, teu coach, ou o teu chefe, sei lá, sai daquele ciclo para tentar quebrar essa rotina e se reequilibrar de novo, né? Se voltar para si mesmo de novo. Né? Não fica só automático, a gente fica só existindo, vivendo, sei lá. Tem muito, acho que no podcast anterior a gente conversou com a Jarice, né? E trazer de novo esse exercício de tipo, quando você para no final do dia, no final da semana, e tu para uns 5 minutinhos para pensar o que tu fez naquela semana, o que tu fez naquele dia. Ficar presente, né? E tem momentos, semanas, dias que tu não consegue pensar o que tu fez, tu não consegue lembrar o que tu fez naquele dia.
Então, produzir. Como é que foi esse dia mesmo? Sabe? Tem que se esforçar e tu não consegue lembrar porque eles estavam total piloto automático. Foi na correria. E assim, passa a semana, passa o mês, passa o ano, passa 5 anos e passa rápido. Passa rápido, passa rápido. Passa rápido. Hoje em dia parece que cada vez mais. Né? Justamente porque a gente está nesse ciclo aí não tão virtuoso. É isso. Bem isso. Pô, eu tava pensando, vamos caçar o almoço, vamos pedir não. Vamos caçar o almoço. Vamos caçar. Agora pode ser mesmo. Daí sim o pessoal vai estudar, antigamente esse pessoal era bem selvagem. Acabava de gravar um podcast e saiu para caçar o almoço. Mas sobre essa alimentação ali, a organização aqui quer mandar. Então quando se organiza para isso, tu para e pensa, como é que vai ser na semana? Eu vou cozinhar isso para organizar nesse ponto, mas é mais difícil tu errar, porque tu já montou os pontos ali. Então quando tem as marmitas, por exemplo, tu pensa, não, essa semana eu vou cozinhar segunda-feira arroz carnuída e na quarta-feira frango e batata. Só um exemplo, né? O personal não começou isso, tá, pessoal? O personal foi mais isso. Mas se organizou já, então tu tem as coisas prontas aí, vai ser difícil errar, né? E aí, hoje tô de saco cheio isso aqui, vou pedir um hambúrguer. Então, você vai pegar um hambúrguer, tu vai comer aqui pronto e sabe naquele momento, até o momento, quando for, precisava daqui, beleza, acabou. Mas não vai ser todo dia que tu vai fazer isso, porque já se organizou, já tá tudo organizadinho, só tu seguir o que tu já planejou, né? Sim. Então, o planejamento para a alimentação é essencial. E cai muito no que a Paula comentou de simplificar, né? Fazer o planejamento da alimentação, além de trazer toda essa parte de ser mais saudável, efetivamente, né? Porque tu vai pensar no que tu vai comer, é diferente de tu fazer naquela correria comer qualquer coisa que vier na tua frente, né? Tu simplifica a tua semana, o teu dia, né? Eu vejo quando a gente começou em casa a planejar um pouquinho melhor o que a gente ia comer, ou às vezes no mercado comprar as coisas pensando na semana. É uma outra pegada, simplifica a tua vida também. Né? Sabe aquele dia lá tu fazer uma carninha, seguida fazer um arroz, isso tá prontinho assim, né? Também na cabeça. O dia de ter que decidir naquele dia. Exato. A gente tem uma quantidade limitada de decisões que a gente consegue tomar no dia. Se você ficar gastando com essas coisas, já vai, sabe, que vai pra academia, já deixa o negócio ali. Já tem, para esses 8 minutos de planejamento num dia que vale 1 hora de ganho no outro dia. Então, para ali, já planeja o que você vai fazer mais ou menos no outro dia. Você já tem uma programação, tu tira essa ansiedade. Isso é uma rotina. E a gente começa a curtir isso aí, começa a curtir essa rotina. Agora vou planejar aqui no meu, olha só. Tu começa a se organizar. E não tem como não ser, isso vai influenciar na tua vida profissional também. Porque tu tá planejando mais as coisas, tu tá se organizando melhor, tu vai ser melhor profissional também. E a ideia é que a gente consiga, em todos os âmbitos, né, tipo, se crescer, se destacar um pouco mais, crescer um pouquinho mais, no familiar, profissional, consigo mesmo, né? Então a gente começa a se organizar em um ponto, a gente começa a influenciar esses outros pontos também. Né? E na alimentação, assim, como é que tu vê essa... Eu vejo hoje que tem muito, e a internet trouxe muito isso, né? As mágicas, né, da alimentação, as dietas mirabolantes, várias, isso procurando na internet é uma loucura de quantidade, né, de dietas, né? Mas tem um meio termo aqui, eu vejo que, por exemplo, assim, né, tem essas dietas super extremistas, né, que para quem está começando acaba dificultando demais, né, e cria essa frustração de não conseguir, porque realmente é difícil. Mas tem um outro lado que eu vejo que assim, as pessoas elas sabem o que faz mal ou mais mal na alimentação, né? E por que a gente não consegue tomar essa decisão, né, que a Paola trouxe ali, né? Por que a gente não consegue ver isso no dia a dia, né? Como é que tu vê esse psicológico das pessoas nessa... Pensando que, tipo assim, não necessariamente tu precisaria... Claro, eu estou tirando totalmente a parte da atividade física aqui nesse cenário, né? De uma dieta, e sim só de um controle disso que você já conhece. Você sabe, por anos de informação, aí, o que realmente faz mais mal para ti, ou faz mais bem, né? Mais bem ou por nós mesmos. Tá legal. Muito mais melhor de bom essa aqui. Mas essa luta do dia a dia ali, sabe? Por que a gente não consegue escolher tão bem assim? A questão da alimentação, né, e ligada à internet, com a internet, tudo isso ela traz. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Então,
A menina que tem 1 milhão de seguidores fala que ela come geleia com terra, por exemplo, e ela vai influenciar as pessoas a comer geleia com terra. Então tem muita coisa na internet também que fica no conhecimento empírico e a gente é induzido porque a gente está envolto naquele momento também. Por isso que quando vai procurar um nutricionista, ou um personal trainer, ou um médico, ou um cirurgião plástico, ou um mecânico do teu carro, mecânico do carro, não, tu gosta às vezes ali, para, mas perto, assim. Mas algo que envolva você, você vai procurar alguém que faça sentido para ti. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Alguém que faça sentido para ti. Então, por que eu vou comer isso? Bom, quer dizer, você vai ficar assim, ó. Tá. Pra mim fez sentido. Beleza, tá bom. Nem sempre vai ser o melhor profissional, o melhor conteúdo que vai te dar, vai fazer sentido para ti. Às vezes, essa menina, esse menino, vamos botar a menina, na internet, que te influenciou a comer geleia com terra, também fez sentido? Faz sentido. Sim. Também tem isso, né? Porque a terra, né? A gente vem da terra. É natural, né? É natural. É mais natural que a terra. Low carb. Então, tem que procurar alguém que faça sentido para ti, que justifique as coisas, né? Beleza. E o segundo ponto que tu falou ali do psicológico, né? É que isso está muito ligado a gatilhos e prazer. Né? A alimentação está muito ligada a gatilho e prazer. Então, tu pensa, vou ter que fazer feijão e arroz. Pô, mas se eu pedir um iFood ali, vai chegar rapidinho, eu posso aproveitar e posso tomar um banho, quando ele faz isso, tá? É conforto, e o prazer está lá no teu subconsciente, tu quer viver aquele ponto ali. Então tu vai sempre se sabotando ali, porque, mas aquela lasanha vai ser melhor do que e tu vai sempre se ensinando para ele. Né? E como você vez não bota nenhum propósito, nenhuma meta, né, nenhum objetivo, então tu tá solto, jogado ali, tá bom. Porque quando a gente bota por exemplo, objetivo emagrecer, né? Tá lá. Objetivo. Também essa é a diferença de objetivo e meta. O objetivo é falar. Meta é quando você estabelece até quando tu vai fazer isso. Tu metrifica as coisas, né? Então, emagrecer 2 quilos em 2 meses. Essa é a minha meta. O objetivo é emagrecer. Mas tá solto. Não disse quando, não disse como, não disse quanto. Né? Então, possivelmente também tu nunca faça isso. Não tá controlando isso. Agora, quando tu bota a meta ali, não, vou emagrecer 2 quilos em 2 meses. Essa é a minha meta. Se chegar em 2 meses e tu não emagreceu, tu tem que mudar alguma coisa. Porque o que tu tá fazendo não tá dando certo. Né? Então, tu errou a tua meta. Aí tu vai, não, agora eu vou fazer 2 quilos em 2 meses de novo, só que eu não vou mais comer besteira no domingo. Se tu emagrecer 1 quilo, opa, cheguei mais perto da meta. Então tu mudou alguma coisa, mudou o teu processo também. Então quando a gente está só jogado ali, a gente tem um monte de gatilho, tem um monte de facilitadores, tem um monte de prazeres que estão ligados à comida, dificilmente o cara vai fazer essa troca. Tem uma frase que eu acho muito bonita no programa, que é uma meta é um sonho com data. É isso aí. Porque não tem que pôr data. Isso eu sempre falo, que é muito importante pôr data. Porque senão fica jogado, né? Tipo, igual você daqui, a gente vai desenvolver o nosso podcast agora, vai falar sobre isso. Quando? Até quando? Desenvolver. Mas aí, então, um compromisso, né? Se não tem compromisso, exatamente, se não tem compromisso, não tem responsabilidade de entregar até aquele ponto ali. Se tu tá no teu trabalho, o chefe fala, quero o relatório até sexta-feira, segunda-feira. Então tu vai ter relatório sexta-feira, segunda-feira. Agora o chefe fala, quero relatório. Aí tu fica mais confortável, depois eu faço. Então quando você estabelece, fica mais fácil. Legal. Guilherme, e assim, para a gente poder fazer o encaminhamento para a conclusão do nosso episódio, o que você conseguiria trazer hoje, por exemplo, de uma maneira inspiradora para os milhões de ouvintes que vão acompanhar e vão assistir esse vídeo, assim, para que não deixem de se sabotar, sabe? A autossabotagem, ela é realmente prejudicial, não só na alimentação, mas em tudo, né? Desde tarefas, compromissos, enfim, tudo. O que você conseguiria trazer ali para o pessoal? Tem a história de um aluno nosso lá, que com 24 anos, ele fala mais de 70, ele pesava 124 quilos. 24 anos e 124 quilos. E daí, um professor de outro lugar, também não conheço o cara, falou para ele que ele não ajudava a fazer academia, que ele tinha que fazer cirurgia logo para melhorar a vida dele. E aquele ponto foi um ponto de estresse tão forte dele que ele pensou, não, vou desafiar isso, pode ser certo. Ele caiu na nossa academia lá, a gente conheceu, tem uma amizade bem legal até hoje. E ele falou isso e a gente pensou, não, cara, nós vamos mudar isso. Porque ele foi um estopim para ele, e deu uma virada de chave que ele mudou totalmente o pensamento dele. Então ele começou a ir todos os dias para ele. Todos os dias. E a mãe dele entrou nisso, os dois entraram juntos. Os dois entraram nesse processo. Então um abraçou o outro e aquilo foi, igual a gente falou do barco lá, né? Queimaram todos os barcos, não tinha o que acontecer. E aí, 24 anos e 24 quilos. E a gente trabalhou isso, o psicológico todo, ele se entregou demais, fez o que ele tinha que fazer por ele, percebeu que ele precisava fazer algo por ele, fez o máximo que ele podia fazer, realmente. O melhor dentro das possibilidades melhores, se não me engano. E um ano depois, ele estava pesando 62 quilos.
Caraca! Ele perdeu metade, ele até passou demais, mas isso é demais. Foi de fazer um trabalho para voltar a massa muscular, ele passou do ponto. Dá uma engordada de massa. Isso, porque ele é pequenininho, era um rapaz pequeno, ele só estava mais baixo, mais baixou o peso que precisava realmente. Mas ele perdeu metade do peso dele em um ano. Porque ele estava muito inflamado, muito inchado, hábitos, né? Não tinha bons hábitos. Ele mudou tudo. E daí, quando a gente viu isso aí, ele chorou, ele chorou, ele um evento lá e tal. E daí, o que a gente fez? A gente pegou as caneleiras da academia, calculou 62 quilos e amarrou nele de novo. Na perna, no braço, na cintura, nos ombros, para ele andar na esteira com os 62 quilos que ele tinha antes, para ele perceber a diferença. Não tinha como. Então, tu vê ali, cara, ele construiu um eu maravilhoso, né? Daí eu falo até assim, pô, será que esse cara é um super-homem? Será que ele não se sente super-homem agora? Daí ele olha no espelho, né? E olha as fotos de anos depois, a energia que ele pode entregar. Pode entregar para a mãe, pode entregar para a mulher, pode entregar para o trabalho, pode entregar no meio social dele. Olha só o quão importante se transformar foi para transformar outras pessoas, né? Então, e foi isso aí, cara. Ele fez exatamente o que a gente tinha feito para ele, para salvar a vida dele. Porque se ele não tivesse feito nada, ele ia continuar exatamente onde ele estava, se encaminhando para, talvez hoje, sei lá, como é que está hoje? Se está bem, se não está, se está aqui hoje, não sei. Né? Ele fez a cirurgia, ele estava com um problema. Exatamente. Então ele construiu algo para ele que vai ser para a vida, para a mãe, para os filhos, agora não for ter filhos, não quer. Mas ele começou mudando por ele mesmo, né? Que é a coisa mais simples que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Olhar para Deus, cuidar da comida, fazer um pouco mais de exercício e acabou. Mudou a vida dele. Mudou os 24 anos que ele vai ter para frente agora, mudou totalmente do que antigamente. Mostra também da força que a gente tem, né? E é você consigo mesmo, cara. É só tu olhar para ti mesmo, tu conversar consigo mesmo. Quantas vezes a gente não conversa com a gente? Também você vai pensando sozinho, né? O que eles estão falando agora? Tá bom? Mas conversar consigo mesmo, se entender, se conhecer, né, cara? Vida contigo, tu está assim, se está bem, se está triste, como é que tu tá? Pergunta às vezes como é que tu tá, né? Você olha no espelho e fala, como é que tu tá, cara? Tá bem, cara? O que tu precisa falar? Fala pra mim, né? Que a gente não se entende consigo mesmo às vezes, né? E às vezes algumas coisinhas, e às vezes não, sempre são algumas coisinhas que desencadeiam todo o resto. Né? Você tem uma pedra em cima da montanha, às vezes tinha uma pedrinha, Verdade. vai tudo, né? Verdade mesmo. E tem algum recado final? Alguma coisa? Saia do automático. Passou, olhe para o seu futuro. A partir de agora que você pode fazer diferente. Exatamente. Guilherme, deixa pro pessoal aí tuas redes sociais, pessoal seguir, teu contato, se alguém quiser conversar contigo, trocar uma ideia, né? Até marcar uma consulta, algo assim, fica à vontade. Hoje eu estou com um personal trainer, né? Então hoje eu não tenho mais vagas disponíveis para atender presencialmente. A gente está totalmente lotado da atendimento presencial. Mas aí a gente tem a parte da consultoria online e o método, né, do 5G, que é o método que eu vou lançar no mês que vem. Então, para quem quiser me acompanhar, para quem quiser dicas, quiser motivação, para quem quiser saber sobre treinos, se tiver uma dúvida sobre o que está fazendo, no Instagram eu mostro muito sobre isso, eu sempre entrego muito sobre isso. É o guilhermed.sá, guilhermedmudo.sá, @, guilhermed.sá. Lá eu interajo com as pessoas, quase todo dia eu posto alguma coisa sobre técnica mesmo, sobre conteúdo de desenvolvimento pessoal também, então os stories sempre estão bem acompanhados lá, tá? Sejam todos muito bem-vindos a essa rede social. E a ideia é que é isso, que a gente consiga alcançar as pessoas, movimentar as pessoas, trabalhar com as pessoas e mudar as pessoas. Que top, que top. Bom, pessoal, então é isso. Sigam o Guilherme lá, consumam o conteúdo dele e curte esse vídeo, compartilha no grupo da família. É isso aí. Se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify, no Instagram. E é isso, né? Por enquanto são essas três aí. Por enquanto é isso. Chegando nas próximas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.